Recentemente, no último encontro do G20, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reacendeu a discussão sobre a tributação de grandes fortunas, e este é um tema não inédito na arena global, propondo uma estratégia para conseguir combater a desigualdade econômica. E nessa reunião com ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais, Fernando Haddad quis discutir sobre a tributação global sobre a riqueza. Mas o que a história nos diz sobre as tentativas anteriores de implementar tal medida e qual seria o impacto real na economia e na sociedade? O Brasil, apesar de ser a nona maior economia do mundo em PIB nominal, ocupa apenas a posição de número 66 em relação ao PIB per capita, com uma renda de 10,4 mil dólares. Isso contrasta drasticamente com países como Luxemburgo, que possui um PIB per capita no valor de 116,9 mil dólares. E neste cenário, Fernando Haddad argumentou em seu discurso: acreditamos que a desigualdade não deve ser apenas tratada como uma preocupação social, um mero corolário da política econômica. Nossa proposta é centrar a desigualdade como uma variável fundamental para a análise de políticas econômicas. Queremos desenvolver as ferramentas analíticas mais adequadas para isso, nos beneficiando de pesquisas recentes de economistas e outros cientistas sociais que têm dado importantes contribuições ao tema. Reconhecendo os avanços obtidos na última década, precisamos admitir que ainda precisamos fazer com que os bilionários do mundo paguem sua justa contribuição e impostos. É crucial entender que a economia não opera em um modelo de soma zero. O problema não está unicamente na desigualdade, mas sim na pobreza, que é o verdadeiro mal a ser combatido, pois ninguém morre de desigualdade, mas sim as pessoas morrem devido à pobreza. Você talvez não estaria preocupado com o tamanho da fortuna de outras pessoas se você ganhasse o suficiente para conseguir viver bem. E a forma de ajudar o pobre do Brasil é tirando da costa dele o peso do Estado, que é o grande responsável pela geração da pobreza, e a sobrecarga do Estado sobre o cidadão, com uma alta carga tributária, acaba contribuindo significativamente para a perpetuação da pobreza. E ademais, é importante reconhecer o papel dos empresários, que para muitas pessoas e os governantes são os grandes vilões da história, mas ninguém pensa no bem que essas pessoas fazem para toda a sociedade, que diferentemente dos políticos, contribuem diretamente para a economia ao gerar empregos e inovação. E aí, a pergunta que fica é: quem produz e entrega mais para o desenvolvimento da sociedade? O empresário ou um político que está sempre procurando arrecadar cada vez mais e com isso tirando ainda mais dinheiro do seu bolso em formato de impostos? E outro grande problema é que se, pelo menos o Brasil, que arrecada muito dinheiro em impostos, sendo apenas no ano de 2023, tendo arrecadado 2,3 trilhões de reais, e se esse valor revertesse em benefícios para a população, talvez as pessoas não ligariam tanto em pagar seus impostos. Mas o que acontece é algo totalmente ao contrário. Estudos mostram que o Brasil está entre os piores países em devolução dos impostos na forma de serviços à população. Entre os 30 países analisados, o Brasil ocupou o último lugar. E é só você olhar para a qualidade dos serviços públicos que são entregues para você e toda essa angústia em taxar as grandes fortunas. E espero que você não esteja pensando que é para reverter em melhores serviços para você, mas sim, simplesmente para aumentar ainda mais o poder entre os burocratas. E já te lembrando de você se inscrever no canal para dar aquela moral para continuarmos crescendo e trazendo mais conteúdos como esse e também conteúdos de investimento para você. Então, já se inscreve aí e deixa o seu like. E um outro ponto de destaque em sua fala, Fernando Haddad diz: acreditamos que uma contribuição mínima global sobre a riqueza poderá constituir um terceiro pilar para a cooperação tributária internacional. E sabendo exatamente que quando taxa as grandes fortunas acontece algo que todo mundo já sabe,
a grande fuga de capitais dos países, reconhecendo que se todos não adotarem, não é uma medida nada eficiente e, como muitos já dizem, o rico pode ser tudo, mas burro não é. A experiência internacional nos mostra que a taxação de grandes fortunas pode levar à fuga de capitais, como observado na Noruega, França, Espanha, Bolívia e Argentina. E essa medida, apesar de bem intencionada, pode resultar em um desemprego, uma menor arrecadação fiscal e, em medida, aumentando ainda mais a pobreza da nação. Saiba que os ricos têm a oportunidade de transferir seu dinheiro, transferir seu trabalho e também suas atividades empresariais para outros países, onde haverá uma menor incidência de impostos, e essa lista de países que desistiu de taxar as grandes fortunas fica evidenciado pelo abandono de 10 países da União Europeia nas últimas décadas, entre eles as 3 maiores economias do bloco: a Alemanha, a já citada França e também a Itália. E o INSPER aponta que a eficácia dessa medida é questionável. O número de países da OCDE que tributam grandes fortunas vem caindo por ser uma medida ineficiente que não faz com que os países arrecadem mais dinheiro e consiga melhorar a vida da sua população, não garantindo o aumento da arrecadação e muito menos a melhoria da qualidade de vida da sua população. E se tratando de Brasil, já temos uma carga tributária pesada, tanto para as pessoas quanto também para as empresas. É imposto sobre o consumo, sobre a renda, sobre o patrimônio, e imposto demais também não é bom, pois segundo a curva de Laffer, mostra que, na prática, nem sempre aumentar a carga tributária levará ao crescimento total da arrecadação do governo, pois se existe mais impostos, consequentemente aumenta-se os custos de produção e, consequentemente, os produtos ficam mais caros e diminuindo o poder de compra da população. E já estamos vendo isso na prática, que mesmo o governo aumentando muitos impostos, a arrecadação vem tendo uma pior sequência desde a pandemia. E no final, é sempre esse discurso de colocar os ricos contra os pobres, mas nunca algo contra de fato uma luta contra a pobreza, e também não como melhorar o ambiente de negócios, como aumentar a produtividade do nosso país, termos um país mais tecnológico para conseguirmos produzir uma maior riqueza para a sociedade. E agora, já comenta aí qual que é a sua opinião sobre esse assunto, se você é a favor ou contra a taxação das grandes fortunas, já comenta aí que eu quero saber a sua opinião. E lembrando, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveita, já se inscreve aí, dá essa moral para o nosso canal continuar crescendo, já deixa também o seu like e já ativa o sininho, assim você será avisado toda vez que entrar vídeo novo no nosso canal. Esse é o canal Café com Investimento e te vejo no próximo vídeo.